Fala, povo, de volta com o nosso Antenado Podcast e hoje eu vou entrar na blogosfera. Não sei se você sabe, mas tem uma blogosfera progressista em Natal. E um dos expoentes definitivamente desse movimento acaba sendo ele, o Silvério Filho. Mas eu tô com os dois, Silvério Pai e Silvério Filho. Vamos falar de blog? Tudo bom, gente? Bora, tudo em paz, é uma felicidade estar aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo em paz, tudo caminhando. Muito bom. Esse menino dá trabalho, só quer saber isso. Dá sim, dá trabalho sim. É interessante, né? A minha A quem ele puxou? Do ponto de vista da comunicação, me permita a falta de modéstia, a Silvério Pai. Tá? É interessante. Mas no atrevimento. No atrevimento, aí puxou a mãe dele. Que é? Como é que chama sua mãe, Silvério? É Vera. Dona Vera. Dona Vera, então quer dizer que ele puxou a Dona Vera, que é danada. Mas o atrevimento dela é até mais moderado. Né? Mas ele puxou a família dela. O pessoal é sangue quente, né? Coisa boa. Esse povo de São Paulo Potengi é danado. Mas é um povo de paz. A minha formação é pedagogia, né? Sim. Eu sou professor há 45 anos. Estou me aposentando agora, né? Sou professor há 45 anos. Do Estado? Do Estado, da rede estadual, já fui da rede particular, comecei em colégio de Freira, né? Colégio São José, mas sempre paralelo ao lado, vamos dizer assim, a comunicação. Porque eu venho dos tempos das comunidades eclesiais de base. Eu venho da Pastoral da Juventude Popular. Ou seja, Paulo Freire na veia. Isso. E a nossa paróquia, onde eu nasci e me criei, é São Paulo Potengi, o Monsenhor Expedito, que já está na eternidade, né? E eu sempre fui muito próximo dele, e ele incentivava muito a juventude. Para você ter uma ideia, vai ser rápido, para você ter uma ideia, ele entendia que a comunicação tinha que existir. Né? E há 45 anos atrás, 1979, ele nos estimulou a criar um jornal. Um jornal no mimeógrafo. Aquele de rodar no ar. Que tinha aquele cheiro de álcool. Isso. Tomava conta da escola inteira. Eu sou velho, viu, Silvério? E ele pegou uma sala, uma mesa, uma máquina de datilografar, que eu ainda hoje bato com os dois dedos, ele reclama. Catando meio. E um mimeógrafo. E nós começamos ali uma equipe de uns 30, 20, terminou em 8 ou 10 e durou 14 anos. Que bacana. Durou 14 anos, né? Então, a partir daí, nunca mais eu abandonei a comunicação. E você tem um blog lá, Silvério Filho tem outro, são blogs diferentes, mas eu imagino que, Silvério, seu pai acaba sendo uma grande referência para você nessa sua trajetória, né? Com certeza. Inclusive, apenas para complementar o relato dele aqui, para além disso, ele foi 30 anos da Rádio Potengi como radialista. Sim. 20 anos editor-chefe do jornal Gazeta do Potengi, que circulava na região, jornal impresso, mensal. E desde 2012 tem o blog Silvério Alves, começou no Blogspot, e eu cresci nesse meio, né? Cresci indo com o meu pai para a rádio, cresci vendo ele, como ele disse, com os dois dedos na máquina de datilografia, que fazia uma zoada danada. Você deve lembrar, né? Como era também a máquina de datilografia. Enfim, aí em 2012 ele iniciou esse blog, inclusive com a ajuda do agora professor Erson Bezerra, que à época trabalhava na escola estadual da qual ele era diretor. E em 2021, nós tivemos a iniciativa, junto com a equipe, eu disse, não, pai, o senhor tem esse blog há muito tempo, faz a comunicação, mas nós precisamos nos adequar às novas redes. E aí nós montamos um Instagram, montamos uma equipe, hoje a gente tem cerca de 5 pessoas na equipe nos ajudando, todos eles jovens, né? Montamos um layout diferente, migramos do Blogspot para o WordPress, fizemos um design mais profissional. Profissionalizou. E hoje o blog dele tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, né? Um blog quase 35, né, pai? 34 e 600. 34 e 600. Tem mais seguidor que o Silvério? Não, aí eu consegui passar. Passei. Eu tô na poeira faz tempo. Aí, só que a proposta do blog Silvério Alves é totalmente diferente, né? A minha proposta, a gente surgiu a partir de 2023, de um modo muito incipiente, mas eu acho que você vai tocar no assunto, a gente conseguiu furar a bolha e se tornar conhecido, o blog Silvério Filho de um modo específico, a partir do ano passado. E é interessante, na eleição municipal. Aqui de Natal especificamente. E
começou a surgir um fenômeno interessante, porque lá no interior eu sempre fui o filho de Silvério. Aí aqui em Natal as pessoas veem meu pai e chamam de Raposa Pai, né? Então passou a ser o pai de Silvério. Então foi um fenômeno interessante. E esse símbolo raposa veio de quem? Quem é a raposa? É o seguinte, quando eu fazia o jornal, a Gazeta do Potengi, nós tínhamos um personagem, o Papangu. O Papangu era causou muita polêmica. Um texto pequeno. Sim. Que eu direcionava a alguém, sem citar, sem dar muitas características, o Papangu. O Papangu foi visto na Praça do Mototáxi São Paulo Potengi dizendo tal coisa. Todo mundo queria saber quem era esse danado desse Papangu. E o mais importante, que não era só... Várias pessoas se identificavam como que se fosse o Papangu. A confusão era grande. E até os... Não sou eu. Até os meus colegas de rádio. Quando a coisa era boa, todo mundo, né... Queria ser. Quando a coisa não era muito boa, crítica, né? Então o cara acha, é comigo. Por que Silvério Tom, meu amigo, está dizendo isso? Passou o jornal, né? Porque nós nos rendemos... E era com alguém, Silvério, ou era com todo mundo? Era com alguém. Às vezes com alguém, às vezes com ninguém, né? Mas era uma forma ali de fazer uma denúncia, né? Alertar para alguma coisa, né? Isso dava uma E é muito inteligente, danada. porque no final das contas você não identifica ninguém. Ninguém vai se sentir afetado porque ele não está levando o nome, de fato. Aí quando nós fechamos a Gazeta para ingressar na internet, que eu me rendi, né? Eu relutei. Relutou para iniciar o blog. Para entrar por causa dele, de Erison, né? Que são da mesma geração. Trabalhava nosso assessor quando eu era diretor da Escola Estadual Maurício Freire e tal. Aí então eu disse, não, vamos tirar o Papangu e criar uma outra. O célebre jornalista Cassiano Arruda tinha lá na coluna dele, né? Na Roda Viva, e eu lia todos os dias, né? Gostava muito. E eu sempre fui de jornal, tanto eu comprava todo dia a Tribuna e o Diário, pra você ter uma ideia, né? Quando eu trabalhava na rádio, eles mandavam gratuitamente para a rádio, então eu não passei 30 anos sem comprar. Até eles fecharem, né? Aí então vamos criar outra coisa. Aí ele tinha Raposa Felpuda, né? Então, essa coisa da raposa vem desse momento? Vem desse momento. Então, eu criei a Raposa Política para substituir o Papangu. A Raposa Política foi vista hoje, logo cedo, no Barraco do Régio, tomando uma lapada de cana com queijo de coalha. Dizendo para quem quiser comer, cuidado que o mundo hoje vai se acabar. Aí foi que alguém perguntou, Raposa, por que o mundo vai se acabar hoje? Aí começaram a te chamar de Raposa, então, é isso? Aí ficou a Raposa. A Raposa. Eu sou Raposa Pai. Inclusive, só complementando, pai, fez tanto sucesso que se você abrir o Instagram do blog Silvério Alves, o Raposa está na logo, abraçando o A. E os textos da Raposa, eles tinham uma estrutura específica. Eles começavam com a Raposa sendo vista em algum local da comunidade para gerar aquele sentimento de conexão com a comunidade. Depois a Raposa falava algo enigmático e depois um curioso perguntava o que era e a raposa sorria e saía, faceira, por entre as brenhas da caatinga. Então isso tornou-se uma grande repercussão. E da onde veio a Raposinha? Né? Como a Raposa ficou muito popular, passaram a me chamar de Raposinha, né? Em alusão ao personagem da Raposa. Sim. E com o tempo vermelha, porque eu esquerdei demais, né? Eu esquerdizei, não sei, essa palavra nem existe. E aí ficou uma Raposinha vermelha e eu adotei. E deu no que deu, né? Raposinha vermelha e ele passou a ser Raposa Pai. Ah, maravilha. Mas quando você fala que esquerdou demais, isso que significa escolher um lado? Escolhi um lado, porque o que acontece? E aí suas notícias são baseadas nesse lado sempre? Como é que é isso? Porque certo. No final das contas, eu sou jornalista por formação, você é advogado, mas faz comunicação. Né? E aí, como é que fica essa questão quando você escreve seus textos? Eles são sempre imbuídos por um viés necessariamente?
A gente, inclusive, vinha discutindo isso antes do programa. Como é que eu encaro essa questão? Primeiro, eu não me apresento como jornalista. Sim. Eu acho que o jornalista ele tem limitações éticas que ele deve cumprir e fazem parte tem um do exercício. código de ele ética tem um ali. código de ética, etc. Tem toda uma questão. Mas eu produzo jornalismo também, mas não só. Até porque depois de que Gilmar Freire disse que não precisava mais de diploma, né? Pra quê? Todo mundo pode ser. se identifica como jornalista. É isso aí. Que inclusive reduziu bastante a qualidade do jornalismo, infelizmente. Mas enfim. Então o que acontece? Eu não acredito em imparcialidade, eu acredito em gradações de parcialidade. No meu caso, eu optei pela estratégia de me identificar expressamente como esquerda. Então eu não tenho aquele negócio, eu não tenho notícia que se propõe o que eu digo que é objetivamente ou neutra, nada do tipo. Só que eu me apresento expressamente como sendo de esquerda e quero que as pessoas julguem pelos argumentos ali apresentados. E eu acho que, na verdade, essa postura é benéfica para a pessoa que está lendo e julgando a minha notícia, porque ela já vai saber que eu sou de esquerda e que a minha tendência é de esquerda, e a partir disso ela já vai ter um parâmetro por meio do qual ela julgará. O que eu peço traz claridade, traz claridade. Né? Porque é muito comum que as pessoas se digam imparciais e na verdade não são. Eu concordo com você, porque às vezes a gente vai ler, aí a pessoa está ali, quando você vê, você entende que ele não é imparcial, né? Mas ele não diz, ele não deixa isso claro. Ou seja, no seu jogo está tudo claro. Tudo claro. Tudo claro. E aí eu comecei a perceber que, de repente, isso parece que virou, você até falou aí há pouco tempo, que furou a bolha, né? E que esse movimento do que você falava ali, né, para mais pessoas identificadas com o seu pensamento, atingiu outros públicos. Isso, né? isso. E aí a gente vê vários blogs hoje falando essa mesma linguagem, ou seja, você não tem uma comunicação que busque essa tal imparcialidade, que eu também acredito que não existe, de fato concordo com você. Mas você tem mídias específicas de direita e de esquerda hoje. Isso está cada vez mais claro. E curioso que os blogs parecem ter muito blog de esquerda, mas as rádios todas são de direita. Exatamente. Se bem que você agora está numa rádio, né, boy? Estou numa rádio que é de direita. Que é de direita. Inclusive o dono é de direita. Abraço, seu Haroldo. É extremamente de direita, seu Haroldo. E como é que foi parar numa rádio de direita? Vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre isso e depois eu volto à questão que você falou desse movimento, né? É interessante porque meu pai estava lá. Eu habilidosamente levei meu pai. Levou pra conversa lá com o Haroldo? Sim, porque as pessoas, quando veem meu blog, naturalmente pensam que eu sou um guerrilheiro que quer tocar fogo em tudo na burguesia, né? Botar, queimar a burguesia em praça puta. Aí eu levei logo meu pai. E você tira sarro com isso, boy. Aí eu levei logo meu pai, que é essa figura amena. Se a pessoa estiver estressada, olha pra calmaria do meu pai e dá uma calma. Aí eu disse, eu vou levar meu pai pra conhecer o seu Haroldo. Conversamos com o seu Haroldo. Eu já tinha entrevistado ele na Potengi, né? Bom. Aí levei minha mãe também pra mostrar que eu sou uma pessoa de família, sou né? um menino de família. Então foi muito boa a conversa com o seu Haroldo, né? Ele deixando claro naturalmente as posições ideológicas que são públicas que ele tem. Sim. Eu deixando claro as minhas posições ideológicas, mas algo que eu prego na esquerda e que, a meu ver, a esquerda errou muito, numa certa ausência de pragmatismo e arrogância que faz com que a esquerda muitas vezes reclame que não tem espaços, ao mesmo tempo em que não ocupa ou não luta para ocupar eventuais espaços disponíveis para ficar no seu canto reclamando que não tem espaço. Boa. Então fui lá, conversei com o seu Haroldo. Gostei da autocrítica. Eu sempre critico. E se você acompanhar, inclusive tem uns companheiros que não gostam muito, mas eu faço severas críticas em diversos aspectos da atuação da esquerda, inclusive porque eu acho que tem que fazer, né? Para crescer, você tem que se enxergar. Perfeito. E eu acho que a esquerda tem certa responsabilidade no surgimento da extrema-direita como certeza. Tá, né? Há alguns equívocos. Mas, enfim, conversei com o seu Haroldo e nós chegamos a um consenso de que eu tinha para acrescentar na rádio, na perspectiva de um contraponto à esquerda, num debate franco com os colegas, o que é raro aqui em Natal, porque os contrapontos à esquerda são bem ali... Eu vou utilizar, inclusive, essa palavra castrados, mas eu cheguei ao consenso com o seu Haroldo que eu daria um contraponto livre, mas respeitoso, né? Porque o meu estilo no blog é bem específico. Então, eu não utilizaria aquele estilo no blog, eu faria um debate franco, acreditando nas coisas que eu acredito, mas me adequando, naturalmente, à linha editorial da rádio. E vem dando muito certo, inclusive com os colegas. A Suelen, que você conhece. Discordo muito dela, de Bagadão, mas terminou o programa, tá todo mundo sorrindo. Já Bagadão, gosto de Bagadão, mas acho um pouquinho demais. Mas, enfim, figura polêmica. Mas aí vocês dois se entendem, né? Isso aí é bom. E você está curtindo essa exposição a partir dessa explosão da bolha aí, de ser identificado como essa pessoa que representa um movimento político? Você tem aspirações políticas? Pergunta interessante.
Mas eu vou me remeter rapidamente eu ao votava surgimento. em você, viu, boy? Olha aí. Já ganhou o voto. Não diga um negócio desse, não. Vai dar ciúme aí depois. Enfim, mas deixa eu só lhe dizer, voltando ao movimento, porque eu não me identifico como um blog. Isso é interessante. Se você vê os vídeos no qual eu digo, nós não somos um blog, nós somos uma força em constante movimento, que se movimenta à esquerda e para frente. Por que isso é importante? Que tem você, o Daniel, o SPN, que é o Barreto, e começaram a surgir Barreto lá em outros. Mossoró também. Começaram a surgir outros, e isso é interessante. Daí porque fosse em movimento. Porque iniciou conosco no primeiro turno e nós demos a cara a tapa utilizando os novos formatos de mídia, sarcástico, memes que a esquerda geralmente não usa porque acha que é uma degradação da comunicação. Nós utilizamos novos formatos, começamos a usar o Conde sobrega, então a música que por meio da estética aproxima do popular, da linguagem diária das pessoas, e conseguimos inclusive por meio dessa estética e do humor introduzir temas complexos no debate, utilizando uma linguagem específica, daí a importância da estética. Durante o primeiro turno nós conhecemos, e é interessante para você ver como esse movimento ele começou a influenciar os outros, daí porque uma força em movimento. Conhecemos Gustavo Braga, que à época era aliado de Carlos Eduardo, e ele me contou que ele pretendia fazer 2 blogs, um no estilo jornalístico e um no estilo como eu vinha fazendo. Sim. Terminou que no segundo turno ele viu que o meu estilo estava dando tão certo que o estilo dele hoje é muito parecido com o meu. Posteriormente à campanha, nos aproximamos de Barreto, de Daniel Menezes, que é professor da universidade. Daniel, eu gosto muito de Daniel, gente. Influenciamos Daniel a entrar no Instagram, que o Instagram dele era muito incipiente. Ele ganhou mais de 10 mil seguidores em pouco espaço de tempo e começou a postar também meme. Barreto começou a utilizar estratégias que nós utilizávamos, como, por exemplo, responder os comentários, tirar print e publicar o som de uma música aleatória. Então, nós começamos a influenciar nesse estilo. Depois disso, começaram a surgir outros blogs que nem sequer existiam. Como, por exemplo, o Pimenta Potiguar, que é um blog progressista, o Vozes da Quebrada, o Comitê de Luta, que já existia, mas é um blog de militância, mas começou a ganhar mais força. Outros blogs em Mossoró começaram a ganhar mais força fazendo colaboração conosco. Então, eles bebiam do nosso engajamento, como o Mossoró da Gente, o Mossoró Realista. E aí nós acabamos iniciando um movimento que criou uma rede que continua crescendo. Né? E aí, sobre as aspirações políticas. Ou seja, né? foi algo orgânico. Foi algo orgânico. Tipo assim, não vamos organizar aqui para dar uma resposta à direita. Não, foi surgindo. Foi surgindo e acontecendo. E um dado interessante. Algumas pessoas que sempre tiveram vontade de ter um blog de esquerda me procuravam perguntando como. E aí, a gente conversava, eu dava as dicas, eles criavam um blog e eu utilizava o meu engajamento para subsidiá-los, para que eles pudessem crescer e ter vida própria. Então, nós dávamos aquele primeiro empurrão. Daí porque eu me apresento como uma força à esquerda em movimento. Porque a gente não apenas é um blog, como nós vamos cativando outras pessoas e montando uma rede cada vez maior. Aí você perguntou da questão das aspirações políticas. Sim. Eu venho defendendo dentro da esquerda, nesse processo de autocrítica, que nós nos preocupamos, no decorrer dos últimos anos, muito com mandatos, em ter mandatos. Então, a gente fez sacrifícios práticos de atuação muito fortes na comunicação para ter esses mandatos que, na prática, são cada vez mais simbólicos, né? Desprovidos de possibilidade da gente realizar modificações estruturais. Então, venho defendendo que, na verdade, nós temos que ocupar todos os espaços possíveis de exercício de poder, e não apenas os eleitorais. Sim. Mas tem algumas pessoas falando, se você olhar nos comentários... Que é interessante isso que você fala, porque às vezes as pessoas não conseguem enxergar, porque os grupos que se mantêm na política no Rio Grande do Norte, eles estão nessa macroestrutura, não é só Exatamente. cargo. Você tem gente no judiciário, você tem um filho que está no Tribunal de Contas, você tem não sei o quê. Então, é assim que essa superestrutura se mantém no poder. E a esquerda, às vezes, acha que basta ser prefeito. Mas se você for prefeito e não tiver a Câmara de Vereadores, não tiver um técnico, não tiver... você não vai conseguir ter um bom mandato. Exatamente. Falei besteira? Não, é isso mesmo. E nós temos que ter, na verdade, eu só vou além, outros espaços de poder, como por exemplo na comunicação, nas universidades, na escola, nas linhas culturais. Isso era muito claro na esquerda do século XX, mas parece que após a esquerda conseguir finalmente se tornar o governo, isso foi se perdendo. Mas tem algumas pessoas falando, se você vê nos comentários, aí diz raposinha federal, raposinha estadual e tal. É preciso uma raposinha na Câmara Federal para combater o Nicolas Ferreira, que esse é um grande debate hoje, inclusive. Sim. Como combater o estilo de comunicação de Nicolas Ferreira se aquele debate mais sério da esquerda tradicional não vem surtindo efeito? Justamente porque nós vivemos num momento da história de pós-verdade. Mais importante do que a correspondência entre o que se diz e os fatos é o que eu acho que deve ser os fatos ou o que é os fatos. A opinião se sobrepõe à verdade, a narrativa, perfeito. E aí tem gente suscitando essas possibilidades, mas eu hoje não penso nisso, né? O nosso projeto, na verdade, é continuar sendo essa força aglutinadora
ajudando os diversos setores, não apenas do PT, mas das esquerdas, a se fortalecer nessa nova perspectiva de atuação e comunicação política. E aí, próximo ano, isso aí eu já posso antecipar, o meu interesse é migrar para o nacional. Aproveitar a polarização. Nós estamos tentando alguns networkings com páginas de nível nacional, para a gente aproveitar essa polarização e essa dificuldade que a esquerda vem sentindo de criar estilos de conteúdo que combatam, se contraponham aos estilos da direita que saíram na frente, isso é nítido na nova dinâmica das redes, a gente utilizar esse nicho de oportunidade, como nós utilizamos em 2024 para expandir no Rio Grande do Norte e utilizar 2026 para expandir no Brasil. Boa estratégia. Agora, quando você fala, isso tem um preço, fazer essas escolhas, né? Tem. Você deve criar aí uma legião de adversários também. De adversários, de críticas. E eu vi um tempo desse, inclusive, até que vocês só sofreram uma pressão, de uma história, começar, é porque a Raposa tem isso, eu vou dizer dela, e você falou de algum outro colega jornalista, e ele foi atrás, investigar, não sei o quê. Como é que você se sente sendo também o alvo dessas pessoas pelo seu trabalho? Quem não gosta é ele aqui. Fica aperreado, pai. Foi pesado, né? Foi bastante pesado. Eu digo assim, bastante pesado. Só uma parte, pai. Deixa ele falar e depois eu explico como foi todo o contexto, entendeu? Bastante pesado, apesar de eu, Silvério Alves, ter toda a certeza, com relação à minha pessoa, ao blog Silvério Alves, que não tinha nada errado. Que não tem nada errado. Sim, sim. Né? Mas eles foram para calar mesmo, né? Intimidar, a palavra correta é essa, intimidar. Mas passou, né? Passou, viram que não existia nada do que eles estavam falando, até depois me defenderam, entre aspas, e acusaram violentamente o Silvério. Continuaram acusando, como se separasse o pai do filho, né? Sim. Pelo menos... Que não tem como, é uma coisa só, é um estilo só. Sim. Aí só para explicar como foi esse contexto, né? Eu sabia que aquele em algum momento iria acontecer. Eu imagino que você recebe muitos ataques também do povo. Esse cara... Perdi contratos de prefeituras porque políticos de direita não pediram, obrigaram. Tire de lá ou eu não lhe ajudo mais. Olha. É nesse estilo, então eu perdi contratos, perdi parcerias. Não vou citar nome em respeito aos parceiros, né? Que eu entendi e eu disse, olha, eu peço até desculpa pelo constrangimento, eu entendo do seu lado. Mas enfim, como é que se deu isso? O grande motivo, e eu inicio inclusive explicando com a frase do camarada, meu primo, Gustavo Freire, que ele disse, a paz é uma escolha de quem tem condições de lutar. Então nesse momento de estratégia, que a gente tinha que fazer em 2024, para gerar esse movimento que a gente vem gerando de rede, de blogs, nós tínhamos que mostrar que o outro lado era vulnerável, de algum modo. Ainda que nós nos feríssemos, nós tínhamos que mostrar que era possível feri-los. E aí nós mostramos, causou uma repercussão muito grande, porque aqueles que eram invulneráveis se sentiram vulneráveis e fizeram todo esse processo, né, contra nós e... chegou a um impasse ali, a um consenso de que aquela fase haveria acabado. Mas eles também não falaram mais. E não falaram mais porque perceberam que nós também tínhamos condições de continuar falando e que nós tínhamos armas que a esquerda até pouco tempo não tinha. Hoje nós temos mais armas do que aquela época. E próximo ano nós teremos mais ainda. Então aquilo foi um momento que foi necessário, tinha que utilizar aquela estratégia para gerar esse movimento que nós estamos gerando, esse estímulo aos outros blogs. Hoje não é mais interessante. Hoje eu estou com outra estratégia. Eu estou, inclusive, vou fazer uma carta aberta, anunciando aqui em primeira mão, aos blogs do estado do Rio Grande do Norte, inclusive os de direita, para que nós nos unamos no núcleo duro do nosso interesse de classe. Porque o interesse de classe existe. Creia ou não, existe. Qual é o interesse de classe dos blogs? Agora me interessa, eu tenho um blog Vamos também. Lá. Vou lhe citar apenas um exemplo. Por que o nosso projeto vem dando tão certo? Porque nós agimos como a China. Em que sentido? E os blogs de direita vêm agindo como os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos agem no seu núcleo de influência? Adoro quando você vai tomar McDonald's e começa a filosofar, bora. Você não existe. Ele começa, os Estados Unidos, ele começa a pegar os países aliados, ele quer que eles fiquem fracos para que eles exerçam o império sobre eles. A China não. A China diz, eu sou o melhor no que eu faço, eu tenho uma tecnologia diferenciada, eu tenho um mercado consumidor e eu quero que meus aliados sejam muito fortes, porque eu sei que quantos mais fortes eles forem, mais forte eu serei e eu ainda serei o mais forte. Então, por isso que a China vem ocupando tanto espaço.
Os blogs de direita, com a estratégia que eles vêm utilizando, eles vêm minando e subjugando os blogs menores, inclusive os de direita. Aí, como existe esse interesse de classe? Vou lhe citar agora. Nós tivemos um exemplo agora eu vou dizer o nome, Túlio Lemos, que ele publicou uma matéria sobre um suposto caso de corrupção em Mossoró. No mesmo dia, Túlio Lemos perdeu o PI que tinha de Mossoró durante a veiculação. Isso, a meu ver, é inédito. Você que está no setor durante a veiculação. Geralmente, como se faz? Espera terminar e não renova. Não renova, não manda mais PI. Não manda mais PI, mas recebeu a ligação... Suspende o PI. No dia. Caraca, velho. Então, isso é perigosíssimo. O Alisson é danadinho. É danadinho. Isso é perigoso. Pra não dizer outra coisa, Alisson, que isso não se faz. Isso não se faz, cara. Então, o que acontece? Se a gente utiliza... Porque assim, ele está desvirtuando. É como se a verba fosse dele. Não é. Não, é inclusive improbidade administrativa. Só que o que acontece? Qual é o ponto de interesse de classe dos blogs? Se a gente aceita esse tipo de postura, nós estamos reduzindo o nosso poder, inclusive os de direita. Porque, geralmente, o poder público ele anuncia nos blogs em razão da sua relevância e prestígio social. Se a gente começa a utilizar essa postura de não dar notícias que desagradem o nosso patrocinador, a gente vai perdendo o prestígio social, a força, e quando a gente perder a força, eles vão parar de anunciar. Então, nós estamos cavando nossa própria cova. Verdade. Daí porque eu vou fazer uma carta aberta para, inclusive, os blogs de direita. Não é mais meu interesse atacar os colegas blogueiros de direita. Foi uma fase que eu precisava fazer aquilo e a galera ficou louca, meu irmão. Posso dizer a você, ficou surtada porque não esperava, mas passou. Nós criamos um movimento, pegamos o tempero que queríamos e agora eu ganhou visibilidade. Você buscou visibilidade, né? É uma estratégia, né? E agora você está redimensionando aí seu caminho. Agora, quando eu penso assim, sobre política, e eu realmente vejo, eu acho que eu seguia você, não seguia seu pai, agora vou seguir o senhor também, viu? O blog lá. Mas você faz muita análise da conjuntura. E aí eu te pergunto, a gente vem para estamos no ano pré-eleitoral, ano que vem você tem aí 2 cadeiras para o Senado, você tem Fátima querendo ser senadora, você tem o Cadu como possível candidato dela ao governo, aí tentando viabilizar o nome, aí você tem do outro lado Rogério, Stevenson, quem mais, meu Deus do céu? O próprio Alisson tentando se entender. Aí você tem uma Zenaide no meio, não sei se é para Fátima, se é para lá. E uma conjuntura com muitos nomes. Sempre tem muitos nomes, né? Isso se repete. Mas são palanques muito pesados, se buscando viabilização. Como é que você imagina que vai se desenhar esses palanques da direita e da esquerda? Vai ter uma terceira via ou não tem como se viabilizar? Como é que você analisa, Silvério? Quero te ouvir. Perfeito. Eu acho que não tem como se viabilizar uma terceira via. Porque a eleição próximo ano, inclusive a do Senado, ela não será com base em função de senador ou como é o Senado. Não, vai ser com base na aprovação do governo Lula e na rejeição do governo Lula, e aqui a aprovação do governo Fátima, rejeição do governo Fátima. Com certeza. Daí porque eu acredito... Super nacionalizado, eu imagino. Super nacionalizado, super polarizado. Eu não vejo como surgir uma terceira via. Eu acho que vai acontecer algo parecido com o que aconteceu em Natal. Alisson hoje está muito à frente nas pesquisas. Se ele sair na terceira via, ele pode surpreender como Vilma fez. Não. A realidade conjuntural é totalmente diferente. Veja o que aconteceu com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo estava bem mais à frente das pesquisas do que Alisson. Que ia ganhar. Paulinho estava lá atrás. Então, cresceu na polarização. E foi uma vitória política também para o PT, porque foi a primeira vez que foi para o segundo turno em 26 anos. E Natália teve a maior votação da história do partido aqui. Então, isso demonstra, a meu ver, uma nítida polarização. A despeito disso, para além disso, melhor dizendo, Alisson está com esses casos que estão chegando de investigação e que vão gerar uma exposição muito forte, sobretudo se forem a direita e a esquerda focando nesses casos específicos. Que já estão, né? Que já estão. Então, eu acho muito pouco provável que haja uma terceira via. E eu vou dizer mais aqui em primeira mão. Eu acho que Alisson não será candidato. Por quê? A linha governista, até onde eu sei, o partido encontrou a unanimidade em torno do nome de Cadu, justamente porque Cadu é o único que tem, primeiro, uma qualidade técnica e uma qualidade argumentativa para defender o legado de Fátima Bezerra. Dentro desse contexto que eu disse a você, que a defesa desse legado será fundamental, inclusive, para a eleição do Senado. Seguro. E do outro lado, Rogério não abre de jeito nenhum para Alisson.
Ou ele sai candidato, ou ele apoia Álvaro Dias no mesmo sistema que ele fez aqui em esqueci do Natal. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Queria esquecer de Álvaro Dias. Queria também. Mas será ele. Mas, então, Rogério não apoia Alisson. Rogério não abre para Alisson, tenho também certeza. acho que não. E eu acho que com o passar do tempo... E ele tem a estrutura, né, perfeito. Da política da direita, tá com ele. Tá o discurso, Bolsonaro vem para cá de novo. Gente, o que é que esse homem quer no Rio Grande do Norte, gente? Para que a governadora mandou o helicóptero para esse homem, gente? E ele é extremamente articulado. Fale o que quiser de Rogério, mas ele provou isso, inclusive, na eleição do Senado. Ele é. Ele é competente nesse jogo demais, de saber fazer campanha. Demais. A equipe do entorno dele, ele tem uma equipe muito boa, de gente que é profissional em fazer campanha e contra-campanha. Perfeito. É justamente isso. E aí eu acho que os outros políticos precisam entender isso também. Que campanha não se faz só com campanha, se faz com contra-campanha. Não estou dizendo que necessariamente vocês vão ter que fazer jogo sujo, que às vezes uns fazem. Mas tem que ter. Tem que ter uma malícia, né? Tem que ter, e eu acho que isso ficou muito claro na eleição de Natal. E que, por isso mesmo, eu acho que Alisson, que hoje não tem grupo, ele pode ser muito... Ele realmente tem uma aprovação, ele tem uma ótima comunicação. Tem voto naquela região? Tem voto. É um candidato leve, mas tem que ter grupo, porque tem essas questões da campanha mais estratégicas que Rogério é mestre nisso e que o PT também é mestre nisso pela força da sua militância. Sim. Que é outra crítica que eu faço à esquerda. Após chegar ao poder, se tornou muito adormecida e só acorda na eleição. Mas quando acorda para valer. Então você acha efetivamente que o candidato será Rogério, a Alisson não se viabiliza... E Cadu do outro lado. E Cadu do outro lado. E Cadu tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui muito antes dessa coisa de ser pré-candidato e tal, que é uma característica que o povo da direita não consegue atacar Cadu. Não tem o que falar de Cadu. O povo da direita se identifica, inclusive, com ele. E eu acho muito legal o povo do PT entender que isso é bacana também. Deixa eu dar um dado interessante sobre Cadu, que aí para quem tá escutando agora, Cadu ele é da ala mais moderada do PT. Só que, incrivelmente, ele já conseguiu a unanimidade de todas as correntes do PT. Isso é raro. Para você ter consciência do quanto isso é raro, eu digo porque eu sou filiado ao PT. Natália foi conseguir a unanimidade no ano da eleição. E ainda havia algumas divergências. Porque, gente, o PT tem vários grupos e subgrupos dentro do partido. É uma loucura aquilo. Havia setores do PT que defendiam que o PT indicasse o vice de Carlos Eduardo. Nossa. Hoje não, há uma unanimidade em torno do nome de Cadu, por dois motivos principais. Primeiro, a possibilidade que ele tem, tanto técnica quanto prática, de defender o legado de fato, o legado do governo, que vai ser fundamental na eleição do próximo ano. Segundo, o fato de que ele fura a bolha, porque ele tem acesso a setores que o petista tradicional militante não tem. Ele é um cara gente boa, boa pinta, que conversa a linguagem do povo, que está ali conversando com o empresário, que não utiliza os jargões tradicionais da esquerda. E um terceiro ponto, não tenho o que falar dele. Toda vez que eu vejo um direitista criticar Cadu, ele diz o seguinte: Cadu é muito bom, infelizmente é do PT. Isso não é uma crítica, isso é um elogio. Entendeu? Ou então aquele chavão, quem é Cadu? Como se, né? Como se que não conhece Cadu. Nunca teve nenhum cargo político, ele não. Né? Enfim, isso não é crítica, isso não é crítica. Então não tem o que criticar, porque conhecido ele pode se tornar. E quando a pessoa diz ele é bom, mas é do PT, está admitindo que ele é bom. Então não é uma crítica. Então Cadu tem essa vantagem e que eu acredito será uma vantagem muito importante quando nós iniciarmos esse processo de polarização mais efetiva. Eu quero saber de vocês dois, um livro. Vamos lá. O livro Batismo de Sangue de Frei Beto. Frei Beto. Rapaz, arregaçou. Pegou pesado. Eu não sei nem o que dizer. Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, para equilibrar. Boa. É uma memória afetiva, um lugar especificamente que você acha que todo mundo devia conhecer. São Paulo do Potengi. Mas algo específico em São Paulo do Potengi ou tudo de São Paulo do Potengi? A barragem de Campo Grande. A barragem de Campo Grande. Um local específico, o sítio do meu avô, Zé Paulo, em Jaçanã, o sítio das Flores. Maravilha. Uma comida. Uma comida, feijão verde com galinha caipira. Eita! Como é diferenciado, uma comida, pizza de calabresa. Eu sou menos. Você já está gourmetizado, rapaz. Sou gourmetizado. Cada pessoa acaba construindo uma história, né? E assim, ao longo da vida, o senhor mais tempo aí, que nós dois aqui, mas a gente sempre fica imaginando o que as pessoas pensam de mim? Como é que eu gostaria que elas lembrassem de mim? Tem uma forma que você acha, olha, eu queria que o meu legado fosse esse. Quando você pensasse em mim, fosse esse. Sei lá, por algum momento passou isso pela cabeça? Tem uma ideia assim? Qual é o legado do Silvério Pai? Posso dizer duas coisas? Por favor. A sala de aula
que eu fico muito feliz. Eu fui professor de História. Daí o batismo de sangue. Sim. E quando um ex-aluno já aposentado, já com esse é meu neto, Olha só. e diz assim: eu não esqueço das aulas do senhor, pela moderação, pelo jeito de ensinar, e eu não gostava de nota perdida, então os alunos adoravam isso. Eu fazia sempre por onde eles têm pelo menos um regular. E a outra parte é o legado da comunicação, que esse na minha vida atual está muito mais visível, ele sabe disso, né? As pessoas param na rua e tudo. Já me alonguei muito, mas deixa eu só um minuto. Por favor, né? Eu ia na praça da nossa cidade e vinham 8 alunos, 8 adolescentes, e me cercaram. Todos do 9º ano. E perguntaram assim: professor, olha aí, professor, quem é a raposa? Né? E eu, bem simples, disse assim: eu acho que ela pode estar no meio de vocês. E todos saíram correndo e dizendo: eu não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Depois eu chamei para tirar uma foto e eles tiraram, né? Então, educação e comunicação, se lembrarem de mim, que prestei alguma coisa nesse sentido, está ótimo. Ah, com certeza. E Silvério? Evolução. Eu sou totalmente diferente nesse aspecto. Meu pai é o aconchego e eu sou a luta, eu sou a batalha. Então, se eu quero ser lembrado, eu não luto aqui para ter, eu luto para ser uma força em movimento e para ganhar a história. Eu penso desse modo. É bastante ambicioso. Eu quero que daqui a 10 anos nós tenhamos uma conjuntura de comunicação e política no Rio Grande do Norte extremamente diferente e que, lembrem, começou em 2024, no segundo semestre de 2024, com aquele menino vindo dos confins do anonimato para tocar fogo nas estruturas da direita natalense. Seu pai é professor, né? Então, assim, eu acredito que muito da sua educação também aconteceu em casa, em razão... Você tem uma oratória muito específica, às vezes uma coisa meio... Até é engraçado que você tem linguagem da sua idade, do seu grupo, dessa galera conectada, mas você também tem umas coisas, uns arcadismos incríveis. Então você mistura tudo, às vezes do nada tem como é que é aquele ex-presidente que adorava usar Meteluei? Meteluei é uma mesóclise. Uma mesóclise. Aparece, com um poema. do nada aparece uma mesóclise. Cara, que louco esse boy. Então, assim, de onde vem isso? Vamos lá. Primeiro, do meu pai. Nesse eu puxei meu pai. Meu pai é um grande orador. É conhecido na região como o melhor orador da região. Então é uma pressão, meu parceiro. Quando ele vai, ele desenrola, ele não anota nada, ele desenrola. Então é algo aí que é bem inato também. E eu sempre gostei. Então eu treinei, sempre gostei muito de ler. E aí é uma estratégia, inclusive, estética que eu utilizo no discurso, essa mescla. Porque acaba gerando um carisma. Justamente você comprovou isso agora. Quando nós misturamos a linguagem, a gente consegue mostrar não só um carisma, fica algo inusitado, e a partir dessa... então isso é de caso pensado mesmo. É de caso pensado, para aproximar e, ao mesmo tempo, para mostrar um domínio da linguagem. Porque isso dá uma autoridade quando você mostra que você consegue dominar a linguagem e a retórica. Mas, ao mesmo tempo, eu domino a linguagem e a retórica, estabelecendo critérios estéticos que possibilitem uma maior conexão e, portanto, influência. Você é advogado, o direito exerce? Vou voltar a exercer agora. Eu fui durante 5 anos assistente de gabinete de juiz, então eu trabalhei no Tribunal de Justiça. E agora eu vou recuperar minha carteira para voltar a exercer, mas o meu foco permanece sendo a comunicação. Mas o direito me ajudou muito, sobretudo porque eu já tenho alguns processos que ajuizaram contra mim em razão da comunicação. Você acredita que eu fiz direito exatamente, minha segunda graduação, eu fiz exatamente por isso, para eu defender meus próprios processos, mas eu nunca tive, só tive um escroto. Pronto, já tô com 3. Vai até próximo já ano. Ganhou de mim. A gente triplica isso aí. Mas você gosta de ter uma área específica que você gosta mais? Eu gostava muito do direito criminal, né, pela possibilidade da gente analisar as conjunturas dos fatos e estabelecer teses. Mas hoje eu gosto muito do direito constitucional também, porque se envolve muito com a questão política, né? Então eu estudo muito o direito constitucional. É a base, né, de todo o direito, é o constitucional, que a gente deveria ter mais acesso. Inclusive nas escolas, eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. Eu defendo isso como ninguém. Eu acho que é uma coisa que tinha que ser básica. É básica. Né? Claro, ali dentro daquele escopo do que a criança pode aprender de direito naquela idade, mas tem algo a ser aprendido para você entender aquilo desde sempre. Porque a gente chega às vezes na fase adulta, eu só vim entender o que era
era direito e dever enquanto cidadão quando eu fiz um curso de direito e não tinha necessidade disso. Eu tinha certo direito porque eu simplesmente não sabia exercer porque eu não tinha conhecimento, né? Então, muito importante isso. Meus senhores, queria agradecer imensamente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Essa conversa foi muito bacana, conhecê-los, né? Só os via na blogosfera. Desejar muito sucesso para vocês. Parabéns pelo filho, viu? Obrigado. Parabéns pelo pai. Obrigado. E sucesso para vocês dois aí, tá bom? Muito obrigado. Fazer só um agradecimento especial a você. Fico até um pouco emocionado. Porque aqui é meu herói, sabe? Então a gente cresce, pra você ver, ele tá quase aposentado, ele vem muito comigo para Natal e ele brinca que ele vem comigo para fazer a minha segurança. Eu digo, pai, mas o senhor não consegue, o senhor vai bater em quem? Ele diz, não, mas não bate em você porque tem pena de mim. Aí eu brinco que se eu for para o meu filho, 1/4 do que meu pai foi para mim, eu estarei muito feliz e obrigado por ter essa sensibilidade, que foi você que está vendo, foi ele tomou a iniciativa aqui, deu até um branco, Eugênio, tomou a iniciativa aqui de nos chamar na hora, chamar meu pai também para participar. Eu agradeço muito pela oportunidade. Imagina, rapaz. Eu acho que a gente é o que é por causa da família. E não importa. Sempre família é o bem mais precioso de qualquer ser humano. A gente, às vezes, até... Agora sou eu que tô querendo chorar. Às vezes, a gente até passa por alguns momentos em que deixa a família de lado, mas no final das contas, é a única coisa que importa, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês pela companhia. A gente volta no próximo podcast Antenado. Até lá.